Olá! Estamos aqui novamente com aqueles vídeos maravilhosos de bate-papo com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o Milton Medram Moreira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vizinho aqui. Milton, querido, bem-vindo! Te apresenta aí para a turma que nos acompanha. Obrigado, querido. Eu tenho uma alegria imensa de estar com vocês hoje. Meu nome é Milton Rubens Medram Moreira, natural de Dom Pedrito, e espírita há 40 anos, e principalmente de 30 anos para cá, onde me aposentei. Eu era procurador de Justiça, integrei o Ministério Público do Rio Grande do Sul, e depois da minha aposentadoria eu resolvi me dedicar praticamente inteiramente ao espiritismo e à família, naturalmente. E isso tem sido muito enriquecedor para mim, essa vivência, essa companhia com pessoas boas, extraordinárias, que têm uma visão de vida que sempre foi a minha, muito embora antes mesmo de conhecer o espiritismo. Depois eu vou falar sobre isso. Mas aqui estou, então, à inteira disposição sua, e é uma alegria imensa coisa boa, poder participar desse bate-papo. Coisa boa. Eu fico tão feliz de poder ter tido a ideia e poder estar colocando na prática essa ideia de conversar com espíritas de todo o Brasil. É tão bonito isso, sabe? Tão bonito essa integração, né? Porque a gente se achava isolados, assim, a gente pensava, ai, são poucos. E não são tão poucos, né, Milton? Não são, tem muita gente maravilhosa que se preocupa, né, com justiça social e tudo mais. Querido, me conta. Essa é a pergunta que não pode calar. Todo mundo adora essas histórias, mas pode contar com detalhes. Como é que o espiritismo apareceu na tua vida? Como é que começou essa caminhada? É uma caminhada longa, eu sei, mas vale a pena contar. Bom, a começar, eu sou de família católica, muito católica. Tão católica que aos 9 anos de idade eu me internei num seminário. Caramba, Milton! Fui seminarista dos 9 aos 15 anos de idade. Hoje pode parecer um absurdo isso, uma criança de 9 anos de idade ir para o seminário, e numa região totalmente diferente da minha, eu que sou lá da fronteira. Sim. Vim aqui para a colônia italiana, com hábitos diferentes. Mas aquilo, para mim, para minha família, pela cultura na qual a gente estava mergulhado, aquilo era um chamado de Deus. Né? Sim, sim. E a um chamado de Deus não se pode opor nada. Né? Então, essa experiência de vida foi gratificante para mim, me trouxe muitos ensinamentos, me trouxe sofrimentos, a verdade, tanto que com 15 anos eu abdiquei de tudo aquilo. Sim. E parti para o mundo, como se dizia lá no seminário, né? Naquele tempo, onde a cultura era muito mais rígida, os costumes eram muito mais rígidos, e um seminarista sequer tinha férias, nós tínhamos 10 dias de férias ao ano para visitar a família. Sim. Se dizia assim, o mundo lá fora. Quer dizer, existia aquele mundo aqui dentro, sim, nós escolhidos, chamados de Deus, e aquele mundo lá fora, que era o mundo aquele de Santo Agostinho, né? O mundo do pecado, para onde nós havíamos sido enviados para nos libertar do pecado. Enfim, essa era a cultura daquele tempo. Mas com 15 anos eu me libertei disso, com algum sofrimento, é verdade, voltei para casa e... Eles receberam bem, Milton? Eles receberam bem a tua decisão? Sim, sim, muito bem. A minha família era, digamos assim, católica, mas era essencialmente cristã. Tinha aquelas atitudes de tolerância, de amor,
Eu fui criado numa família de 9 irmãos e tenho gratidão imensa por isso. Mas aquela vivência, ela me trouxe alguns conhecimentos, não é? Um substrato cultural para a época muito bom, né? Mas também me trouxe, evidentemente, muitas decepções relativamente ao que o cristianismo e o catolicismo ensinam. Isso gerou em mim o quê? Um certo agnosticismo, quer dizer, aquela coisa de não crer em mais nada, de questionar sem ter nenhuma certeza, evidentemente, né? Abrir mão de todas aquelas certezas e fiquei Uma naquele certa campo. decepção, né, Milton? Aí o que aconteceu? Bom, segui meus estudos, cursei. Já muito cedo eu enveredei pela área do jornalismo amador, escrevia para o jornal da minha cidade. Depois cursei Direito, vim para Porto Alegre, cursei Direito aqui. E o fato que me abriu as portas para o conhecimento espírita, para uma visão espírita da vida. Eu recém me havia formado em Direito, isso foi no ano de 1974. Eu havia me formado em Direito, tinha um pequeno escritório aqui em Porto Alegre, na rua Andrade Neves, bem no centro aqui de Porto Alegre, e um dia apareceu uma senhora lá para fazer uma consulta, para fazer, enfim, com uma pequena causa. E no vai e vem, eu pergunto para ela, por que a senhora me procurou? Eu disse, não, é que naquela época eu trabalhava em rádio e tinha programas de aconselhamento, conselhos sentimentais, o programa se Ai, que chamava bacana! Palavras Amigas, na Rádio Sim, Itaí. pílulas de sabedoria. Ai, que coisa boa! Isso. Que Então, legal! ela diz, não, porque eu lhe conheço pelo rádio Ai, que e eu bonitinho! trabalho, diz ela. Colaboro aqui numa casa espírita, num centro espírita que fica aqui nessa mesma rua, era um pouquinho ali mais adiante, que se chamava e se chama ainda Sociedade Espírita Allan Kardec, bem no centro de Porto Alegre. Sim. Bom, espiritismo, mas o que é isso? Perguntei para ela. Ela viu que eu tinha interesse, porque, enfim, eu tinha interesse em todas essas culturas espiritualistas. Ela me falou rapidamente sobre espiritismo, ela colaborava, dava passes nessa sociedade espírita. E no outro dia ela apareceu lá com um livro. Que bacana essas histórias. Com uma eu tenho esse livro aqui, ó. Isso faz quase 50 anos, foi em 1974. Ai, tu tá com o livro aí, o Evangelho. Esse o livrinho Evangelho, todo ruizinho, todo velho, tem mais que legal. quase 50 anos. Ele fez uma longa dedicatória. Isso daqui. Ai, que bonito. Aqui, com a letrinha dela. Ai, olha só. Provavelmente vocês não vão poder ler, mas é uma longa dedicatória. Que lindo! E essa senhora que se chamava, eu pronuncio o nome dela sempre com muito respeito, com muito carinho. Ela se chamava Clementina Benson, está aqui assinado a dedicatória dela. E ela, veja que coisa estranha. Ela pensava que estava me dando o livro O Céu e o Inferno, porque eu, advogado, e provavelmente me interessasse mais por aquela obra de Allan Kardec, que falava da justiça divina, segundo o Espiritismo. Né? E ela fez toda essa dedicatória aqui, que toma toda uma página do livro, como se estivesse me oferecendo o livro O Céu e o Inferno. Esse livro, senhor advogado, este livro que tem o título de O Céu e o Inferno, representa boa semente para a qual o senhor que eu quero lançar na sua alma, etc., porque o senhor é advogado, e, enfim, fez uma longa dedicatória como se o livro fosse O Céu e o Inferno, mas o livro não era O Céu e o Inferno.
era o Olha. Evangelho segundo o Espiritismo. Ela se enganou. Ela se enganou, ela devia estar com os livros na frente ali dela, se enganou de um jeito interessante. Bom, mas esse livro, para mim, foi muito útil. Claro. Porque eu, esse seminarista, conhecedor dos evangelhos, leio aquele livro e vejo uma interpretação diferente do Evangelho. Né? Uma interpretação mais racional do Evangelho. Eu li todo aquele livro com bastante interesse, e a partir daí, aquela semente que ela disse ter lançado, realmente frutificou. Dona Clementina, querida, ela já Clementina Benson. Ela já voltou para o mundo espiritual? Sim. Uma ocasião eu tinha uma coluna de jornal aqui em Porto Alegre e eu fiz uma homenagem a ela e dizia que nunca mais eu tinha sabido dela. Aí uma sobrinha dela me mandou um e-mail dizendo, não, ela desencarnou, tinha desencarnado há poucos anos atrás. Que querida. Nunca mais a vi. Ela cumpriu, então... Mas a dona Clementina me abriu um campo novo de reflexão, de pesquisa. E a partir daí, Suzana, eu comecei a ler toda a obra de Allan Kardec. Nesse meio tempo, eu fiz concurso para promotor de justiça, fui aprovado, fui embora para o interior, e sempre lendo Allan Kardec. Eu li toda a obra de Allan Kardec, sem jamais entrar num centro espírita. Sim, tu estava querendo... Por curiosidade intelectual. Né? Tu estava sondando o terreno primeiro. Né? E a minha última comarca, antes de vir para Porto Alegre, foi Bagé. Em Bagé, eu, na época, pertencia à maçonaria, e um companheiro nosso da loja maçônica, sabendo do meu interesse intelectual pelo espiritismo, ele era espírita, ele me convidou para ir ao centro que ele dirigia. Veja bem, a instituição se chamava, e se chama até hoje, é um segmento do espiritismo muito conservador, diga-se de passagem. Pelo nome você já vai deduzir, se chama Cruzada dos Militares Espíritas. Ele era militar. Sim. Me convidou, e a primeira vez que eu passo a frequentar um centro espírita. Sim, tu já foi ali no mais... Ele me convida para fazer uma palestra. Imagina, eu que não era frequentador de centro espírita. Não, vai lá, eu quero que tu faça uma palestra sobre a justiça divina e a justiça humana. Caramba! Eu hoje não faria essa distinção de justiça divina e justiça humana, porque eu entendo a justiça como um valor filosófico que acontece na vida da gente em todas as áreas. Vejo a justiça como um fenômeno da natureza. Né? Então, não faria essa distinção de justiça, mas eu fiz a minha palestra sobre justiça divina e justiça humana. Foi a minha primeira palestra espírita, creio que no ano de 1978, por aí, 79, lá na cidade de Bagé. Bom, nesse meio tempo eu sou promovido, venho para Porto Alegre, e digo, bom, agora eu vou começar a frequentar centros espíritas, vou buscar o movimento espírita. Sim. Vim para Porto Alegre e o que eu fiz? Uma das primeiras coisas que eu fiz, procurei a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Olha, Suzana, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, naquela época, vivia um momento extraordinário. Era dirigida por um grande vulto do espiritismo que desencarnou agora esse ano, há poucos meses, que se chamava Maurício Herbert Jones, um pensador extraordinário. E ela vivia um momento de eclosão de ideias novas. Lá estava o Salomão Jacob Benchaia. Né? Ele recém tinha começado também, sabia, né? Ele tinha vindo poucos anos antes. E também havia procurado a Sociedade, então a Sociedade Espírita Luz e Caridade, que era exatamente o núcleo espírita que naquele momento, cujos dirigentes naquele momento dirigiam a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Sim. Bom, eu tenho então a aventura de conhecer
uma área do pensamento espírita. Eles haviam lançado muito recentemente, na época, o estudo sistematizado do espiritismo, que não existia, a campanha de estudo sistematizado, que depois a FEB adota também. Enfim, haviam introduzido o estudo sistemático do espiritismo nas casas espíritas, que foi um grande avanço. Inclusive, a E FEB fica até um pouco estava enciumada, né, Milton? A FEB até fica assim um pouquinho... Sim, não foi nada fácil, porque o Jones, que era presidente da Fergus na época, depois foi o Salomão, ele insistia no Conselho Federativo Nacional para que a FEB adotasse um projeto de estudo sistematizado, e iam levando, e tal, e não votavam. Até que um dia ele disse assim, eu vou submeter à votação o projeto de lançamento do estudo sistematizado do Espiritismo. Eu quero uma decisão, uma definição da FEB. A FEB, meio a contragosto, aprovou, e depois de alguns anos é que foi efetivamente lançado, já de uma forma diferente, ao estilo febiano, religioso, cristão, enfim. Mas foi um grande avanço que se fez. Sim, sim. Nesse meio tempo, se põe em discussão na FERGS algo que era absolutamente impensável para uma federativa: a discussão do tríplice aspecto do espiritismo. Esse é um assunto que não se podia discutir. O espiritismo é ciência, filosofia pouca e religião. coisa podia se discutir, né, Milton? É verdade. Mas até hoje ainda, um pouco assim. A federação, naquela época, faz uma série na revista Reencarnação, que é a revista oficial da FERGS, faz um projeto para examinar os chamados 3 aspectos do espiritismo. Então, lança uma revista com o título de Ciência está quebrada, o tripé está quebrado, botando uma mesa, perguntando se existia efetivamente, se cultivava a chamada ciência espírita ou não. Depois lança uma outra edição, que é sobre o aspecto filosófico do espiritismo. E aí faltava o terceiro aspecto, a respeito do qual, e eu aí então já estava na federação, e eu era o diretor então do departamento de difusão da FERGS, responsável pela edição da revista. Então se estuda o lançamento da terceira da série, que discutiria a questão da religião, do espiritismo. Ora, esse é um assunto que não se podia discutir, evidentemente, ainda mais para uma federação. E se lança, então, essa revista aqui, ó, que poucas pessoas têm exemplar, porque depois disso, quando nós saímos de lá, sumiu. Sumiram! Fizeram uma fogueira. Ai, olha que linda! Assim. A revista pergunta assim na capa. Ousadíssimo! Espiritismo, ciência e filosofia. Ponto. Até que ponto é religião? Quer dizer, colocava em discussão esse tema. Até que ponto é religião? Não dizia que era religião, que não era religião, mas trazia o tema à discussão. Ora, isso foi uma bomba dentro do grupo. Parece que eu estou vendo as caras. Numa reunião que se fez da área de comunicação da FEB, do Conselho Federativo Nacional, em Curitiba, e aí já era presidente o Salomão. Sim. O presidente, e eu estava nessa reunião porque era diretor do departamento de comunicação social da FERGS. O então presidente da FEB, Francisco Tizen, questiona o Salomão, presidente da FERGS, nos seguintes termos:
Salomão, quer dizer que a Vermes está questionando o aspecto religioso do Espiritismo? Está negando o aspecto religioso do Espiritismo? Meu Deus do céu. Nessa revista? E o Salomão responde, ora, presidente, nós estamos pondo em discussão o tema. Sim. E o presidente da FEB, então, responde secamente para o Salomão assim: uma federativa não existe para pôr questões em debate. Uma federativa existe para orientar os centros espíritas. Então, trate de corrigir isso. Meu Deus. Pura e secamente. Bom, nesse meio tempo, a bomba estava lançada, aquele grupo que dirigia a Pérez passou a ser muito criticado por essa iniciativa, e vieram as eleições, lançaram o meu nome como presidente, e evidentemente que nós fomos derrotados, né, por um grande centrão que se formou contra aquela tendência, O famoso aquela centrão. tendência laicizante da federação, né, contra a tradição, contra, enfim, o quase consenso. Nós tivemos lá uns 7 ou 8 votos de algumas uniões que eram mais avançadas no Rio Grande do Sul, naquele tempo quem até porque elegia. o rustanguismo mandava, e até hoje ainda é bem forte na é verdade. E, claro, fomos derrotados, voltamos para o centro, para a nossa sociedade, né, que era, então, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E lá trabalhamos como gostamos de trabalhar, né, colocando esses temas em discussão, enfim. Logo depois, entra a CEPA no Brasil, através do John Aispuro, que era presidente na época da CEPA, e manda um ofício, uma circular para todo o movimento espírita brasileiro, dizendo da existência da CEPA, porque a CEPA era desconhecida, embora houvesse feito um congresso aqui no ano de 1949, presidido, secretariado, mas por iniciativa do Deolindo Amorim, que era um pensador lúcido, né, da Liga Espírita do Brasil, que tinha suas diferenças com a FEB. Mas depois disso, a CEPA praticamente desapareceu do Brasil, porque o movimento religioso era absoluto, quase que absoluto no Brasil. Então, através dessa circular, o John Aispuro convida aqueles centros, aquelas pessoas, aquelas instituições que têm uma visão mais livre pensadora do espiritismo que aderissem à CEPA. Houve vários centros espíritas que passaram a aderir, inclusive o nosso, que então deixa de ser a Sociedade Espírita Luz e Caridade para ser Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, que é a sua o nome que está até hoje, né, Milton? Bom, esse nosso ingresso na CEPA, ele, juntamente com outras instituições de Santos, de São Paulo, de Curitiba, de várias outras localidades do Brasil, desencadeia um momento novo para o espiritismo. Livre pensador, laico, né? Que bacana. E assim que estamos. Depois disso, eu fui eleito presidente da CEPA no ano de 2000, no congresso que realizamos aqui em Porto Alegre. Fui presidente até o ano, por 2 gestões, até o ano de 2008. E estou nessa batalha. Hoje o momento é totalmente diferente. Nós temos grupos como esse de vocês, né, que tem uma visão livre pensadora do espiritismo. Enfim, o momento é completamente diferente hoje. Vivemos... o que houve que saiu a minha... Saiu a tua imagem. Será que é por culpa minha? Não sei, meu querido, Não, eu não fiz nada.
Pois é. Não, eu acho que ele, me gesticulando aqui, eu Voltou. Não te no preocupe. vídeo, na câmera. Mas e assim estamos, né? A Nesse gente está trabalho, vivendo. nesse momento novo do Espiritismo. A gente está vivendo um momento muito rico agora, Milton, muito rico. Por causa da internet, né, que é um facilitador. Olha que legal, nós podemos conversar aqui. Ontem eu estava conversando com o Salomão, anteontem eu estava conversando com um companheiro lá de Belém do Pará, sabe? Então, é muito lindo isso, é muito rico isso. Isso é democratizado o conhecimento espírita. Eu acho que nós vivemos um momento muito bom, extraordinário. De uma certa forma, a pandemia nos ajudou um pouco nessa coisa de comunicação, porque a gente começou a entender melhor e a se essa ferramenta veio para ficar nessa área de comunicação. E isso, eu diria que vivemos um momento muito rico, questionador, né? E que eu diria, Ana, sabe aquele artigo que Kardec escreveu na Revista Espírita sob o título de Período de Luta? Acho que foi em, se não me engano, janeiro de 1861, na Revista Espírita. Ele dizia que o Espiritismo teria 5 períodos diferentes. Que o primeiro período teria sido o período da curiosidade, que é com os fenômenos espíritas que aconteceram de uma forma tão eloquente naquela época, meados do século XIX, tanto nos Estados Unidos como na Europa. O fenômeno espírita, aquilo que Arthur Conan Doyle chamou de a invasão organizada dos espíritos. Exato. E o fenômeno tinha trazido curiosidade, que aquele teria sido o período da curiosidade, e que depois disso sobrevieram um período mais de reflexão, né? Que ele chamou de período filosófico. Depois desse período filosófico, vivia-se naquele momento, quando ele escreveu o artigo, vivia-se o momento de luta, que ele caracteriza principalmente com o Auto de Fé de Barcelona, naquele período, né? Que foi um período de luta e que os espíritas tiveram que lutar para, enfim, sobreviver, né? E que depois desse período de luta, no qual ele escrevia, e por isso ele dava o título ao artigo de período de luta, depois desse período viria um período religioso. Quer dizer, aquilo se organiza de tal forma, as pessoas se unem em torno daquelas ideias e formam tal qual já havia acontecido com o Augusto Conte, né? Com as suas ideias, que não eram de religião, mas formaram o positivismo, né? Criou uma religião positivista, né? Sim. Então, ele não cita isso, eu estou dizendo, mas a ideia é essa, que aquela luta termina por unir as pessoas numa religião. Quase uma seita. Mas que isso seria superado. E ele previa isso, e a previsão dele não se concretizou, evidentemente, mas Kardec era muito otimista, né? Ele previa que esse período religioso ele iria se esvair no início do século XX. Né? Tadinho, não foi. O século XX todo foi desse período, né? E que haveria um período que ele chamou de um período intermediário, que ao seu tempo terá o seu devido nome, ele dizia. Período intermediário, depois do período religioso, um período intermediário, que ao seu tempo terá seu nome. E depois desse, o que ele chamou de período de regeneração da humanidade, através das ideias centrais do espiritismo, da imortalidade, da reencarnação, etc. Nós estamos vivendo o intermediário. Esse período intermediário. E eu daria esse nome, o período do livre pensamento. Ai, que bonito, gostei demais. É isso aí. Eu acho que nós estamos vivendo
Um período de livre tipicamente pensadores. o período do livre pensamento dentro do espiritismo. As pessoas estão raciocinando, então, a partir do raciocínio, estão buscando melhorias para o mundo, enfim, a partir dessas ideias generosas da imortalidade, da reencarnação, do progresso infinito, né? E aí, estamos vivendo esse momento, né? Se é que, eu não vou dizer que depois disso a humanidade se regenerará pelo espiritismo, não, mas nós estamos nesse período que como diz também Kardec lá acho que em Obras Póstumas, ou no Céu e Inferno, me parece, que ele diz que o espiritismo não cria renovação social, mas ele, por sua filosofia, pelas propostas dele, ele vem para secundar o grande movimento regenerador da humanidade, né? O espiritismo tem tudo para ser uma força secundária, né? Com as suas ideias de imortalidade, com as suas ideias. Eu acho que nós estamos vivendo esse prólogo disso, né? Que será um momento melhor para a humanidade. O espiritismo pode, deve e tem condições enormes de contribuir com um advento de uma humanidade melhor, mais fraterna, mais humana, né? Humanismo. É isso. Humanismo. Né? Nós precisamos humanismo. Racionalidade e humanismo, né? É o que nós precisamos. Novo iluminismo. Né? Nós precisamos voltar a pensar, né? De armas, de ódio, né? de preconceitos raciais, enfim, né? E o espiritismo tem muito a contribuir com isso. Que maravilha. Eu estou muito feliz nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho muito importante. É difícil a gente fazer todo o diagnóstico porque nós estamos no meio disso, né? Estamos vivendo isso. Mas fazendo um exercício, tentando sair, olhar um pouquinho, a gente consegue ver a grandeza desse instante que a gente está vivendo, sabe? Onde muitos espíritas que estavam colocados mesmo em silenciamento, assim, né? Pelo movimento institucional, estão tendo voz, estão conseguindo, né? Expor as suas ideias. Ai, que maravilha, que maravilha. É muito bom fazer parte disso, muito bom. Querido, agora, para a gente poder, assim, encerrar com uma chave de ouro, eu sempre peço isso para as pessoas, deixa uma palavra, sabe? Porque nós estamos vivendo também um momento muito difícil, né? Principalmente aqui no Brasil, nós estamos vivendo um momento de muita desesperança, né? De muita desesperança. E eu acho que se nós estamos passando por essa fase, que seria uma fase nova dentro do espiritismo brasileiro, a gente precisa, então, sei lá, tentar contaminar as pessoas de uma forma positiva, né? De uma forma... Deixa uma mensagem que tu acha importante, que tu ache... Olha, Suzana, nós não podemos perder a esperança e não podemos perder de vista um valor que é base do Espiritismo e que está lá prevista no Livro dos Espíritos com o nome de Lei de Progresso. A humanidade ela avança não de uma forma linear. Né? Eu gosto muito das teses que interpretam a história como um processo dialético. Né? Aquele processo dialético onde existe a tese, a antítese e depois vem a síntese disso tudo. Aliás, Kardec, nas suas 10 leis morais, terceira parte, faz esse processo dialético. Quando ele diz, por exemplo, quando ele enumera como uma das leis morais a lei de conservação e como outra, e logo depois a lei de destruição, né?
E depois dessas duas, a lei do progresso. Quer dizer, esse choque de ideias, ele produz progresso. Então, nós vivemos um momento meio complicado. Nós no Brasil, em outras partes do mundo, mas ao mesmo tempo, né, vamos olhar para 100 anos atrás e nós vamos ver que o mundo era muito pior. Sim. Era muito pior. Eu, há 2 dias atrás, postei e teve bastante repercussão, um ofício que, na época, foi no ano que eu nasci, em 1941. Um ofício, naquele tempo, a minha carreira do Ministério Público não tinha, evidentemente, as garantias constitucionais que tem hoje. Eram os políticos que nomeavam seus apadrinhados como promotores públicos, né? E lá pelas tantas, agora apareceu alguém, resgatou um ofício dirigido a uma promotora do então Procurador-Geral do Estado, hoje se chama Procuradoria-Geral da Justiça, que é uma outra coisa, que não está subordinado ao Poder Executivo. Naquela época era, o Ministério Público era órgão do Poder Executivo, né? O Procurador-Geral do Estado era quem mandava no Ministério Público, não havia concurso, não havia nada. Sim. Então, existia lá uma senhora que era promotora. E aí o Procurador-Geral manda um ofício para ela dizendo: essa administração resolve demiti-la porque tomou conhecimento do fato de a senhora ter contraído núpcias. E, evidentemente, que uma mulher casada não terá disponibilidade para ser promotora pública. Então, fica, através desse ofício, a senhora demitida do seu cargo. Assim, né? Então, imagina, nós já passamos por coisas há 80 anos atrás, quanto o mundo evoluiu, quanto nós evoluímos nesse processo de igualdade racial, de igualdade de gênero, como ganhamos espaço, como o mundo se arejou nesse período, né? Então, olhando as coisas um pouco de cima, nós vemos que o mundo sempre melhora, com essas quedas, com essas... o progresso se dá de uma forma, de espiral. Quer dizer, parece que precisa haver uma queda para se obter forças para subir. E assim vai se indo. O Espiritismo, ele prega, ele sustenta que o grande processo é o processo moral, ético, né? As leis têm avançado muito nesse sentido, em todos os sentidos da igualdade, né? Enfim, dos preconceitos que sempre existiram, mas parece que falta um pouco ainda de disposição ética, moral. O Espiritismo trabalha justamente nesse campo, né, com a sua visão ampla de imortalidade, de progresso, de igualdade de todos perante Deus, né? O que as religiões não têm, né? Porque uns são salvos, outros não. Exatamente. O cristianismo, na base... Uns são pecadores, outros não. O pecado original, e nós caímos, os nossos... É muita culpa, né, Milton? Nós temos culpa disso, nós nascemos com essa mancha pecaminosa, precisou vir um redentor para nos redimir pela fé. Ora, o Espiritismo, por isso que eu digo que o Espiritismo não é cristão, né? Para ser cristão, ele tinha que rejeitar essa tese do redentor, do salvador, né? Essa é a base do cristianismo, né? O Espiritismo tem em Jesus um vulto extraordinário. Exatamente, um irmão nosso, né? Não o guia, modelo, a humanidade, ótimo, excelente. Agora, o cristianismo tem a sua história e tem a sua base teológica, cujo ponto mais forte e inamovível é a ideia do pecado original, da redenção, né? Ora, nós não aceitando isso, como dizia o filósofo Bertrand Russell, num livro que ele escreveu, Por que não sou cristão? Eu não aceito essa visão de mundo, então não posso me dizer cristão, né? Eu ofenderia e ofendo os cristãos quando eu digo, se eu dissesse que sou cristão,
não acreditando nisso, né? Acreditando que todos somos criados simples e ignorantes, e que estamos na busca da autonomia, que não precisamos de salvador, precisamos sim de racionalidade, de humanismo, E e não que isso está precisamos de gravado na culpa. nossa consciência. As leis morais estão gravadas na nossa consciência, como diz a questão 623, se não me engano, do Livro dos Espíritos, né? Então, nós temos uma proposta filosófica, social, humana, extraordinária, que está na base da nossa filosofia, né? Está na base da nossa filosofia. E o mundo está avançando, né? Está. Com esse, né? Não é linear, né, Milton? 500 anos de humanismo, né? Mas com quedas e percalços que estão sendo superados. Mas a humanidade tem jeito. Tem jeito. A humanidade tem jeito. Eu também, eu sou das que acredita na humanidade. Querido, fiquei muito feliz de te conhecer assim, mesmo não sendo pessoalmente, parece que é. Gostei muito de conversar contigo. Quando tudo isso passar, quando a pandemia der uma acalmada, eu sei que ela não vai passar tão cedo, a gente tem que combinar alguma coisa no Centro Cultural Espírita, né? Não é tão longe assim, eu conseguiria ir tranquilamente. Que bom, e aí, que bom. quem sabe Será a gente muito bem se recebido. reúne, né? Para me conhecer o Salomão também. Vou ficar muito feliz de conhecer vocês. De conhecer pessoalmente, se poder dar um abraço. Muito obrigado. Que bom. Até uma outra oportunidade, então, e vou cobrar essa visita tua ao Centro Cultural Espírita. Vamos deixar alinhavado isso. Quem sabe logo aí adiante a gente faz. Querido, muito, muito, muito obrigada, tá? Obrigado. Um grande abraço para ti. Fica bem. Tchau.